Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por estarmos juntos e reunidos aqui. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que nessa manhã o Teu Espírito nos conduza, Senhor. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Queremos ouvir, Senhor, sobre o tempo que temos vivido. Por isso, fala conosco, envia-nos o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que o nosso pão nessa manhã seja a Tua palavra. A Tua palavra é a nossa comida. A Tua palavra nos alimenta e nos sustenta. Por isso, envia-nos o pão nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos iniciar uma série de mensagens aqui, chamada Nos Últimos Dias. Podia até colocar uma musiquinha de suspense aqui, porque é um assunto tão falado, é um assunto tão explorado por muita gente e desconhecido por nós. Os últimos dias é um assunto muito falado, porém é um assunto desconhecido. E o que eu quero iniciar aqui com vocês, essa série que nós vivemos nossa vida neste mundo, muitas vezes distraídos. Para nós, para você, muitas vezes para mim, parece que tudo se resume a essa vida. Tudo se resume ao que temos vivido do dia a dia. Tudo se resume. E a pergunta de muitas pessoas será que realmente é o fim dos tempos? Será que realmente são os fins dos dias? Será que realmente Jesus está voltando? Eu quero, dentro dessa perspectiva, afirmar algo com você aqui. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Alguém que sabe quando Jesus vai voltar? Nós não sabemos. Ele pode voltar agora. Pode voltar antes de você partir o frango do almoço. Ele pode voltar a qualquer momento. Portanto, nós temos que viver com um senso de urgência. Estando preparado para a sua volta. Eu quero fazer aqui algumas considerações importantes acerca desse tema e acerca do que nós vamos falar aqui nesses domingos, nesses dias. Algumas considerações importantes, Primeira consideração que eu quero fazer com você é esse assunto, os últimos dias, a volta de Jesus, o Apocalipse. É um assunto que gera medo em muitas pessoas. É um assunto que gera medo em muitas pessoas. Porque o livro de Apocalipse é um livro escrito em cima de símbolos. Se você for ver o livro escatológico lá no Antigo Testamento de Daniel, é um livro escrito em cima de símbolos também. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estudar esse livro. Nós temos que ler para entendermos. E quando eu entendo o contexto deste tempo que eu tenho vivido nesses dias, e os símbolos apresentados pela Bíblia, sabe o que acontece? Isso me gera confiança. Me gera confiança porque eu começo a entender o plano perfeito de Deus para a sua igreja, para mim e para você. Amém? Então, nós vamos entender isso. Já se falou muita coisa sobre o fim dos dias, a marca da besta. Quem já ouviu falar da marca da besta aqui? Quem aqui já teve um carro com a placa 666? Estou pronto, sou o anticristo. Número da sua casa, rua tal, número 666. Aqui mora o anticristo. Quem nunca se pegou nisso? O RG. Você vai pegar seu RG, está lá, 6.66. Aí você fala, não pode ser meu RG esse aqui. São situações que são despertadas em nossa mente, em cima de símbolos. Por isso nós precisamos conhecer o que diz a palavra. Eu lembro muito da década de 90, que falavam muito do
microchip implantado no ser humano. Quem lembra disso? Porque o ser humano vai ter um microchip implantado nele. Hoje existem pessoas com microchip implantado para a sua saúde. Eu lembro que quando nós entramos no período da pandemia, e no começo não existia vacina, né? Não tinha vacina. E todo mundo orava pela vacina. Nós orávamos para Deus acelerar, vocês lembram disso? Para dar sabedoria para o cientista, para o cara que está fazendo, né? E aí sai a vacina. É a marca da besta. Quem tomar vacina vai estar implantando um chip, é a marca da besta. Sabe, irmãos? Nós temos que conhecer a Bíblia. Precisamos conhecer a Bíblia. Nós criamos mitos e lendas em cima daquilo que achamos, em cima das fake news. Fake news, fake news é muito comum entre nós, né? As fake news, eu já vi vídeos de pessoas que postavam aí nas redes de sons vindo do céu, como se fossem trombetas, dizendo que era o Apocalipse chegando. E eu falei, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Fake news. Eu lembro que na década de 90, existiam alguns produtos que você não podia usar, porque era o quê? Porque pertencia ao satanismo. Não, Boticário. Eu lembro que a Fabiana, ela jogou fora o perfume dela da Boticário, porque era... Cadê a Fabiana, está aí? Posso falar à vontade, irmãos. É de Satã, é nova era, né? É nova era, não pode. Ela foi lá, jogou na privada. Essa dona Marisa lembra disso. Ela morava com a mãe dela ainda. Ela jogou na privada. Quebrou uns discos. Ela tinha uns vinilzão, irmãos. Raridade de uma banda. Ela quebrou tudo. Nova era. Anticristo. Do Satã. Fake news. Muita fake news. Filmes aterrorizantes. Pode atender, irmão. É o louvor? Pode atender. O fundinho musical com o Silas não está fazendo, a irmã fez para mim. Fica à vontade. Eu nem lembro o que eu estava falando. Dos filmes aterrorizantes, né? Porque o mundo vai acabar igual a série The Walking Dead, Apocalipse Zumbi. E eu lembro, fake news ainda, eu lembro que quando começou a pandemia da Covid, mostrava um vídeo das pessoas caindo no chão na China. Era um pedaço de um filme aqui, falava assim, olha, quem pega Covid vai cair no meio da rua. Eu falei, pronto, vai se levantar um monte de zumbi no nosso meio. Fake news, fake news, fake news. Também tem, tá? Fique em paz, Sabiana, deu tudo certo aqui já, tá? Tem que aguentar, os irmãos são rápidos no negócio, né, irmãos? Ela nem botou o nariz ali, já estavam lá, ele falou isso. Advogado forte ela, hein? Eu lembro que existem algumas seitas que você tem que estar de roupa. Você não pode tomar banho pelado. Toma banho de roupa. Porque se Jesus voltar, né, Paula? Você vai ser arrebatado pelado. E chegar no céu pelado, irmãos, você vai direto para o inferno. Mata o assunto, né, Paula? Mata o assunto. Chega, acabou, beleza. Irmã... Muito mito, irmãos, muito mito. E a segunda consideração importante que eu faço aqui é que este medo, ele é causado por quê? Por falta de compreensão. E o Senhor Jesus diz lá em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo o quê? As Escrituras. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer o que diz aqui. Porque quando você conhece o que a palavra de Deus está dizendo, você não é levado por nenhum vento, nenhuma doutrina estranha. Porque você sabe o que está escrito.
Terceira consideração. A Bíblia, ela nos fala do final dos tempos para quê? Para nos trazer confiança. Ela não fala desse assunto para despertar medo em você. Ela fala desse assunto para despertar fé em você. Despertar fé. A nossa ceia, que nós vamos nos sentar à mesa domingo que vem, a ceia do Senhor, ela aponta para o passado, para o hoje e para o futuro. Para o dia em que o nosso Senhor voltar. Amém, irmãos? Por quê? Porque o nosso Senhor quer que eu e você estejamos preparados. Amém? E o objetivo dessas mensagens, nós vamos falar aqui nos próximos domingos, é trazer sobre a sua vida orientação, trazer sobre a sua vida sabedoria e trazer sobre a sua vida esperança. Amém, irmãos? Deus está conosco. E nosso futuro, o meu e o seu futuro, está guardado por Ele. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5, nos diz o seguinte: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém? Não tenha medo. Tenha fé. Talvez você tenha entrado aqui hoje e este assunto te gere medo. Te gere insegurança. Eu quero te dizer algo. Não tenha medo. Tenha fé. Amém, irmãos? Quando a Bíblia, ela fala para nós dos últimos tempos, as pessoas gostam muito de saber como é, como será, o que vai acontecer. E existem diversas posições escatológicas acerca dos fins dos tempos, ok? Escatologia significa, vem do termo grego de eschatos, que simboliza últimos, logia, estudo dos últimos tempos, dos últimos dias, escatologia. Então, existem muitas posições teológicas e escatológicas, existem muitas. Existe o pré-milenismo, o lacionismo, tem o amilenismo, tem uma série, irmãos, série de... Cada pessoa tem a sua posição, eu tenho a minha no que eu acredito, que eu não vou defender aqui. Mas o que eu quero com vocês aqui nesses dias é tratar aquilo que é consenso, ok? Eu não quero defender posição teológica aqui. Eu quero tratar com vocês aquilo que é consenso na Bíblia. Aquilo que está escrito e que está claro para nós, e o que a palavra de Deus nos diz. Eu quero estudar com vocês aquilo que vai acontecer, aquilo que já está acontecendo. Então, para você entender qual é a minha posição escatológica, a minha posição é a de espera. A posição minha é de espera. Ah, mas e os detalhes? Eu tenho uma posição que eu defendo, que eu acredito. Mas para você aqui, a minha e a sua posição, independente do que você acredita, a nossa posição é a de espera. Nós estamos esperando o nosso Senhor. Amém? Eu vou colocar para vocês aqui uma timeline que eu criei para nós entendermos um pouquinho aqui sobre o período que nós temos vivido. Eu vou mandar isso aqui, a Vanessa vai disponibilizar depois, porque é o seguinte, a mensagem que é para hoje, eu não vou acabar hoje, é muito extensa. Então eu vou continuar semana que vem, eu vou dividir esses slides no meio, a Vanessa vai disponibilizar lá no nosso site, aplicativo, e você vai receber o link para baixar, ou pode entrar direto lá e baixar. Mas, primeiro, nosso Senhor Jesus, Ele morreu, e após o terceiro dia, Ele ressuscitou. E logo depois que Ele ressuscitou, o que Jesus fez? Ele teve com os seus discípulos. Ele teve com os seus discípulos durante 40 dias. O que é esse barulho? Está tirando minha atenção. Ele teve com os seus discípulos durante 40 dias.
e depois disso ele voltou aos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8 diz... Está piorando o negócio. Atos 1,8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão o quê? Minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então Jesus esteve com os seus discípulos durante 40 dias esteve com os seus discípulos, e ali ele enviou os seus discípulos, e após ele... Então ele ficou 40 dias com os seus discípulos, ali com os seus discípulos, enviou eles, comissionou eles, e após esses 40 dias, a palavra diz que ele fez o quê? Ele subiu aos céus, que Atos 1, verso 9 diz, que depois de ter dito isso, o que Jesus fez? Foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Então nós temos o que aí? A ascensão de Cristo. Então, a partir daqui, da ascensão de Cristo, começa a igreja apostólica, começa os discípulos pregando o Evangelho, começa a igreja a crescer. Nós estudamos sobre a igreja, nos últimos 3 domingos, falamos sobre a igreja, falamos porque acreditamos na igreja, falamos sobre uma igreja customizada, e hoje nós estamos, na realidade, continuando o que nós começamos a falar ali, mostramos os defeitos da igreja no Velho Testamento, nos dias de hoje. Então começa o quê? A era apostólica, a era do crescimento da igreja. E a partir daqui, da ascensão, onde Jesus estava com os seus discípulos, Ele nos chama a pregar o Evangelho. Ele nos convida a nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, até o dia em que Ele voltar. E aí após isso, nós temos o quê? A promessa. Do quê? Da volta de Cristo. Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. A mesma certeza que eu tenho do ar que eu respiro, eu tenho a certeza, e nós temos a convicção de que Jesus vai voltar. Você acreditando ou não, Jesus vai voltar. Você tendo medo ou não, Jesus vai voltar. Você estando preparado ou não, Jesus vai voltar. E a Bíblia nos chama a viver com os olhos neste dia. O dia da volta de Cristo. O dia em que o nosso Senhor vai voltar. Repito, a ceia nos prepara e nos aponta para isso, porque o nosso Senhor vai voltar. E aí, após a volta de Cristo, tem um período, a promessa que temos é que quando Jesus voltar, nós teremos o dia do Senhor, que é o dia do juízo final, aonde aqueles que creram serão salvos. Onde aqueles que creem no Senhor serão salvos e viverão para sempre com Ele. Essa é a promessa que está sobre nós, irmãos. E aqueles que não creram, aqueles que não creem, segundo a palavra de Deus, serão lançados no lago de fogo, serão condenados. Nós temos sobre as nossas vidas, a humanidade tem sobre ela uma promessa de que se creem no Senhor Jesus, serão salvos e viverão com Ele para sempre. Sabe, meus irmãos, João 3,16 faz todo sentido quando você olha para o Apocalipse. Porque diz o seguinte: para que todo que nele crê, não, mas tenha... não perecer, ter a vida eterna. E aí após esse período, vai se manifestar os novos céus e a nova terra. O livro de Apocalipse fala sobre a nova Jerusalém.
A Nova Jerusalém é um novo mundo, um novo lugar, uma terra totalmente reconstruída. E creio que mais para o final desse estudo nós vamos falar sobre Apocalipse 21 e 22, onde retrata isso, nós vamos tratar isso aqui. Eu não vou me deter nisso agora. Porém, aonde nós temos vivido os últimos dias, mas estes últimos dias já fazem 2000 anos que estão acontecendo. E eu quero falar com vocês sobre esses últimos dias. O Senhor Jesus, Ele tem 3 sermões escatológicos, registrados em 3 evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, onde cada evangelho apresenta o mesmo acontecimento de um ponto de vista diferente. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. São os 3 relatos do evangelho, do sermão escatológico de Jesus. E especificamente em Mateus 24, 36 diz o seguinte: contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Fazem 2000 anos, irmãos, 2000 anos que nós vivemos os últimos dias. 2000 anos, em que estamos esperando a volta do nosso Senhor. Porém, em Mateus 24, existe um detalhe de Mateus 24, que relata o princípio das dores. E o que é o princípio das dores? É a comparação a uma mulher grávida. Sabe a mulher grávida que quando começa a ter as dores de parto, e essas dores, o que vai acontecendo com elas? Vão aumentando. Então, o princípio das dores, isso começa a se intensificar e diminuir o intervalo, e os intervalos vão ficando mais curtos, não é assim ou não é? É assim, mães, é assim ou não é? O intervalo vai ficando mais curto, até que chega o grande momento. Nasceu. E o Senhor Jesus, Ele fala que esses últimos dias é os princípios das dores. E aqui agora que começa a nossa brincadeira. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 21. Evangelho de Lucas 21, eu quero trabalhar em cima de um dos sermões escatológicos de Jesus, relatado em Lucas 21. Nós não vamos conseguir ouvir tudo, eu já determinei mais ou menos até onde eu quero ir aqui. Eu quero falar com vocês 5 sinais da volta de Cristo, que está relatado aqui em Lucas 21. Lucas 21, vamos começar lendo a partir do verso 8. Nós vamos lendo alguns versículos específicos. Ele respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e afirmando: chegou a hora. Mas o que diz aí? Mas não acreditem. Irmãos, primeira coisa são é o engano religioso. Engano religioso. Muita gente vai deturpar a verdadeira mensagem do Evangelho com heresias. Vão se levantar muitos falsos ensinos, vão se levantar muitos falsos mestres, e isso acontece desde lá do Novo Testamento da igreja primitiva. Nós observamos, por exemplo, Tiago, nós observamos, por exemplo, Pedro, nós observamos, por exemplo, a carta de Timóteo, todos combatendo o quê? As heresias e os falsos ensinamentos.
Nós vemos muito isso nos dias de hoje, por exemplo, a teologia da prosperidade. Nós vemos muito disso, que nem, por exemplo, o próprio catolicismo, quando ensina sobre a doutrina do purgatório, a veneração a Maria, como se ela fosse a mãe de toda a humanidade, a única intermediária entre o homem e Deus, heresias que têm sido espalhadas durante a história da humanidade. Você tem também, que nem, por exemplo, muitas religiões que misturam, fazem uma salada louca, um pouco dessa com um pouco daquela, com o anjo que trouxe uma revelação, com o anjo que trouxe uma Bíblia, com o evangelho segundo o fulano de tal, porque você tem... Irmãos, o evangelho é simples, a palavra de Deus é simples. E nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque somente conhecendo a verdade, somente conhecendo a palavra, nós podemos combater isso. E nós podemos dizer não a isso. Amém. Estava observando, eu me lembro, irmãos, eu sobrevivi a um monte de final de mundo. Lembra de 2012? 2012 eu deixei a mala pronta, porque vai que, né, irmãos? Eu sobrevivi. Sobrevivi ao bug do milênio. Eu lembro que 2012 foi algo muito latente, porque foi na época que houve 21 de dezembro de 2012, uma profecia maia que dizia sobre um posicionamento das estrelas, aonde, ia acabar o mundo. Eu relatei um pouco só aqui para vocês. Olha só. No primeiro século da igreja já existiam profecias do final já. No primeiro século. 1260, 1290, 1335, 1504, 1533, 1892, 1901, 1911, 19 de outubro de 1953, 1982 e por aí vai. Eu peguei só um pouquinho só. Inclusive... essa aqui de 1504 foi uma crença que Lutero teve. Então existiram muitas datas, muitas teorias que rolaram na humanidade do final de tudo. Muitas doutrinas baseadas, sabe, irmãos? Eu não vou citar o nome aqui, mas existe hoje uma igreja que ela iniciou-se em cima de uma profecia do final dos tempos. E aí, depois que não aconteceu, uma líder disse que um anjo trouxe uma nova revelação, e por isso que esse era o sinal do que estava acontecendo. Então é muita coisa, muita gente colocando data na volta de Jesus. Muita gente colocando data, você pode ver, você vai procurar na internet, você vai achar muita história. Hoje em dia você encontra pastores relevantes dizendo que a Bíblia não é o livro sagrado, dizendo que a Bíblia não é um livro inspirado por Deus. Heresias, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, abre aí. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha o que a Bíblia nos diz. Isso aqui já combate muitas delas. Diz o seguinte: toda a Escritura, é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar capacitar o seu povo para toda boa obra. Amém. Pastores relevantes falando na internet, tem gente que ainda fala que aquilo é verdade. Sabe, irmãos, a palavra de Deus ela é inerrante. Muita coisa. O Henrique Cristo, quem nunca viu o Henrique Cristo de bicicletinha com os seus discípulos atrás dele lá? Henrique Cristo.
Sabe, irmãos? Muita coisa, muita coisa. E como não ser enganado? Mateus 22, 29. O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecer a Escritura. Não estudar, não buscar. Amém? Segundo, verso 9, Lucas 21, 9, continuando a leitura de Lucas 21, diz: e quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o... Quando Jesus escreveu isso aqui, quando ele falou isso, quando ele falou isso para os seus discípulos, eles viviam um período chamado Pax Romana. Era um período em que quase toda a terra era dominada, terra conhecida no caso, né? Era dominada pelos romanos. Então não existia guerra. Não tinha guerra. Então, vem do Pax Paz Romana. Não existia. E este período durou em torno de 200 anos, que começou antes do nascimento de Cristo e foi até após o seu nascimento. E acabou quando os bárbaros começaram a dominar os territórios romanos. E Jesus fala para eles, numa época de paz. Numa época de paz. E 200 anos depois começou o quê? Acabar aquela paz. E de lá para cá, presta atenção, irmãos. De lá para cá, nunca mais a humanidade ficou sem guerra. Depois da Pax Romana, de lá para cá, nunca mais a humanidade ficou sem guerra. Nós estamos hoje vivendo uma guerra. A guerra entre a Rússia e a guerra entre a Ucrânia. Que cada dia que passa, parece que não acaba nunca, mas ela está aumentando as consequências dela sobre aqueles lugares e sobre o mundo. Rumores de guerra. Rumores de guerra, nós temos rumores de guerra hoje entre Estados Unidos, China, por causa de Taiwan, Coreia do Norte fazendo testes de míssil, bomba nuclear no mar, que pertence ao Japão, que pertence à Coreia do Sul, Coreia do Norte, perdão, que pertence à Coreia do Sul. Rebeliões. Quantas guerras civis não existem acontecendo no mundo hoje? Guerra civil, rebelião, golpes de Estado, países totalmente o quê? Divididos pela política. Qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos abrir um parênteses aqui, irmãos. Deixa eu tirar até esse fio aqui que agora esquentou o negócio. Irmãos, nós estamos entrando numa das fases mais críticas desde a eleição de 2018. Época de eleição. Vivemos num país no mundo também, tá? Mas num país polarizado. Quando você não é de esquerda, você é de direita. E quando você não é de direita, você é de... O pastor Davis foi pregar numa igreja. E essa igreja, foi o seguinte: existiam 2 alas de cadeira, certo? Desse lado aqui sentavam os irmãos de esquerda. E desse lado aqui sentavam os irmãos de direita. Eles não se misturavam. É ou não é, Fabiana? Se quiser saber a igreja, me pergunta que eu te falo. Conversando, eu não vou falar o nome das pessoas, dos pastores aqui, porque está na internet, né? Um pastor amigo meu perdeu uma família grande lá, algumas famílias, porque vou falar nomes, mas não o nome do pastor. Falou assim: nós vamos sair da igreja, porque você é bolsonarista. Ele falou: irmão, quem falou para você isso? Nós deduzimos pelo seu discurso. Deduzimos. Pais brigando com filhos. Igrejas divididas. Eu conheço, não é uma, não são duas, inúmeras igrejas que perderam muitos membros por causa de política. Por causa de defender posição.
por causa que um é de direita ou de esquerda. Pessoas saíram de um GC, não, vou sair desse GC porque ele é de esquerda. Eu sou de direita, eu não posso andar com quem é de esquerda. Presta atenção, irmãos. Simão, o Zelote, que foi quem? Discípulo de Jesus. Os Zelotes eram, sabe um partido de esquerda louco? Sabe, imagina um esquerdão louco mesmo. Que não é nem vermelho, é cor de sangue. Eram os Zelotes. E nós temos quem no time de Jesus? Um publicano. Que era a direita da época. Que era, o pessoal da posição. E sabe o que Jesus fez com eles? Ensinou para eles que o mais importante não era a posição ideológica deles, e sim o reino. E aqueles dois homens foram parceiros de ministério de Jesus, discípulos de Jesus Cristo, que morreram por uma causa em comum. Para mim não importa se você é direita, se você é de esquerda, não importa em quem você vai votar. O que importa para mim, meu irmão, é o seguinte, que nós temos um reino, nós temos um rei, e nós temos um Senhor, e eu dou a minha vida, não é por partido A, partido B, eu dou minha vida pelo meu Senhor. Eu dou minha vida pela minha família. Então, se você tem a sua opção política, parabéns. Mas nunca deixe isso influenciar na sua família de fé. Porque aqui nós somos diferentes uns dos outros. Que nem o Reginaldo perguntou aqui, quem é corintiano? Quem é palmeirense? Quem é santista? Quem é santista? Eu. Quem foi santista? Quem é eu? Tem dois santistas aqui, eles existem e estão entre nós. Mas nós todos estamos juntos aqui. Os meus melhores amigos, um é palmeirense e o outro é São Paulino. Olha manifestando já. Vou mandar ir para os porcos, viu? E nós nos damos muito bem. Amém, irmãos? Não existe Messias na política. Não existe Salvador que vai voltar. O que existe é nós orarmos pelas nossas autoridades dia após dia. Não importa quem é meu presidente, não importa quem é meu governador, não importa quem é meu prefeito. O que importa para mim é orar por eles. Paulo, me empolguei aqui, mudou o tema da mensagem. Paulo estava preso injustamente. O que Paulo fala? Orai pelas suas autoridades. Amém. Fecha aspas. Já foi, Terceiro lugar, acontecimentos terríveis. Verso 11 de Lucas 21, diz o seguinte: haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Amém, irmãos? Sabe que depois de Jesus dizer isso aqui para os seus discípulos, no ano 79 depois de Cristo, houve a grande erupção do vulcão Vesúvio, que acabou com a cidade de Pompeia. Inclusive a cidade não foi reconstruída até hoje. Acabou com a cidade de Pompeia. E após este ano, o número de erupções vulcânicas e terremotos tem aumentado. Um dado aqui para vocês: a medição de terremotos e contagem de vulcões e erupção começou a acontecer depois do século XVIII. E pasmem, sabe o que está acontecendo? A cada ano esse número aumenta. A cada ano esse número aumenta. E aqui Jesus fala: haverá grandes terremotos, fome, pestes em vários lugares. Em vários lugares. E acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Fome, epidemias. Fome, irmãos, a fome é algo
latente, algo que nós enxergamos na nossa nação e no mundo. Países, crianças que estão abaixo da linha de nutrição, do mínimo, sabe o mínimo da nutrição? Estão abaixo disso. Pestes. Não preciso falar nada sobre pestes, né, irmãos? Estamos ainda vivendo uma pandemia. Ainda. Que quando você acha que vai melhorar, aparece a variante, a Kombi, o Fusca, o Corcel 2, vai aparecendo. Parece empresa lançando um carro. Aparece a variante e tal, não sei o quê. Aparece e não sei o quê. É ou não é? Aí quando você acha é a Covid, não, vem a tal da nova varíola, que está crescendo assustadoramente aqui em São Paulo. Aí nós somos demais, né, irmãos? São Paulo é o centro do mundo. Está crescendo aqui em São Paulo. E tem outras doenças aí que eu já fui ver já que estão começando a preocupar alguns cientistas. Mas isso não me assusta. Sabe por quê? Porque Jesus falou que ia acontecer. Jesus falou que isso ia acontecer, ele está falando aqui, ó. E presta atenção, irmãos, com toda a tecnologia que nós temos, presta atenção, com toda a tecnologia que nós temos, o homem sendo cogitado chegar em Marte, o que acontece? Nós estamos sendo assolados por um ser microscópico. Mas quem falou isso foi Jesus. Amém? E a pandemia, as guerras, o que elas trazem junto com elas? Crises econômicas. E junto com a crise econômica, vem o quê? A fome. E aí, continuando a leitura, fala sobre acontecimentos terríveis. Irmãos, bombas atômicas. Nós tivemos o episódio de Hiroshima. A ameaça nuclear que nós estamos vivendo. Aonde, se for lançada as bombas nucleares da Rússia e revidar... Eu sei o seguinte, irmãos, é extinção em massa. Ameaça nuclear, armas biológicas. Irmão, arma biológica. Sabe que a varíola também a varíola estava extinta, mas ela só existia em armas biológicas. Armas biológicas. Existe arma biológica de ebola. Qual ser, sem o capeta no corpo, vai lançar uma arma dessa sobre outras pessoas? Armas... Irmãos, você fica assustado? Não, porque Jesus falou que ia acontecer. Vê o número de tsunamis, você viu lá onde o Bin Laden estava escondido, Afeganistão, Paquistão. Vocês viram que aconteceu no Paquistão? Caos por causa de chuva. Agora é deserto. Caos por causa de chuva. Usinas nucleares explodindo lá na Ucrânia, irmãos. Eles estão andando em cima da risca da faca, porque tem uma usina nuclear lá que está prestes a... Acontecimentos terríveis. Irmãos, nós estamos vivendo isso. Sabe o que é isso? O princípio das dores. As dores vão aumentando cada vez mais. Vocês lembram que Jesus falou? As dores vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. Grandes sinais no céu. Eu só vou falar um ponto. O derretimento das geleiras. Desmatamento. Isso mexe com o quê? Com todo o nosso... Sabe, aqui brasileiro não é acostumado com frio, mas de repente vem um frio, depois vem aquela tempestade, depois faz 4... Isso é tudo reflexo. Tudo reflexo. Existem países que vão sumir do mapa em alguns anos, por quê? Porque a água vai invadir ele. Irmãos, e sabe por que tudo isso acontece? Não é para você ter medo, sim para esperarmos com expectativa, porque está chegando o dia do nosso Senhor voltar. Amém? Verso 12 diz: antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para as sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. O que aconteceu com os discípulos? O único discípulo que morreu de velhice
foi João. Porque todos os outros passaram por isso. E nós vemos aqui no Brasil nós não sabemos o que é isso. Aqui no Brasil nós não sabemos o que é um mundo te odiar por você ser cristão. Nós temos liberdade religiosa. Nós podemos expressar nossa fé com liberdade. Eu estava vendo ontem um rapaz falando sobre turismo. E ele falava sobre a Coreia do Norte. Para você entrar na Coreia do Norte, você não pode ter nada que remeta a uma religião. Nada. E detalhe, eles pegam o seu celular e olham, ainda se tiver aplicativo da Bíblia instalado, você tem que apagar, eles olham suas fotos, não pode ter nada. Porque a religião deles lá é o governo é a religião deles. A China, os países islâmicos, no Irã, a igreja subterrânea, esses países que celebram escondidos, porque se forem pegos eles vão morrer. Perseguição. Sabe, irmãos, nós também sofremos muitas vezes perseguição, porque um cristão posicionado, ele incomoda muita gente. Eu podia fazer uma musiquinha, posicionado incomoda muita gente, 2 cristãos incomodam. Um cristão posicionado incomoda muita gente, irmãos. Dá um louvor aqui, hein? Dá um louvor. Você conhece louvor? Conhece, Elias? Deixa eu louvar o Senhor com ele. Sabe, meus irmãos, sabe por quê? Porque o mundo quer que nós acreditemos naquilo que eles também acreditam. Mas quando nós nos posicionamos com os nossos princípios e com os nossos valores, nós incomodamos. Mas não é ser crente chato. Você conhece um crente chato? Não é crente chato, mas é um cristão posicionado. Um cristão posicionado. Porque o mundo odeia aquilo que nós temos, que é a verdade. Porque eles querem que a verdade deles seja a nossa verdade. Bem, 5º sinal, angústia inigualável. O verso 26 de Lucas 21 diz: as pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. E nesse momento aqui é quando Jesus, ele está descrevendo o final. Um período chamado de a grande tribulação. E aqui entram as correntes, os pré-tribulacionistas, o pós, eu não vou entrar nisso aqui não. Mas a grande tribulação, o momento em que a angústia vai dominar o coração de todo mundo, onde todos ficarão angustiados. Quantas vezes você com o coração apertado, por exemplo, na pandemia, você não olha e fala: o que está acontecendo? Quando melhora a pandemia, vem uma guerra que você fala: o que está acontecendo? Coração angustiado. Mas eu quero te falar algo. Isso é o anúncio de que o nosso Senhor está voltando. Amém, irmãos? E o que esses sinais, eles nos ensinam? Esses sinais, eles nos ensinam que as calamidades vão existir até Jesus voltar. Se alguém falou para você que vai melhorar, te enganaram, porque não vai melhorar, vai piorar. Ai, credo, é verdade. Não é verdade, Margarete? É com certeza, vai piorar. Se você está escandalizado, a doença, a pandemia, a guerra, vai piorar. E se você ouviu o que os cientistas dizem sobre a nossa terra, aquecimento, vai piorar cada vez mais. Então não vai melhorar, vai piorar. Então as calamidades, elas vão existir até Jesus voltar. Segundo lugar, o mundo realmente se encaminha para o fim.
Tudo aquilo que Jesus falou é verdade. Está acontecendo. Eu não sei, você não sabe, nem Jesus, nem o Filho sabe, o momento em que Ele vai voltar. Mas os sinais estão se intensificando dia após dia. É ou não é? Uma coisa que fica muito nítido é nós vemos o poder e as consequências do pecado cada vez mais se espalhando pela humanidade como uma pandemia, como uma epidemia, como uma doença. Cada vez mais, cada vez mais. Mas Deus criou tudo em perfeita harmonia. Então isso que nós vemos acontecer é normal. E vai se intensificar cada vez mais. E em quarto lugar, que esses sinais nos ensinam, é que nós somos frágeis. Somos frágeis e totalmente dependentes de Deus. E se existe algo que ensinou isso para mim e para você, foi o episódio chamado Pandemia da Covid-19. Somos frágeis e totalmente dependentes de Deus, física e psicologicamente. Quantas pessoas não foram afetadas? Você, medo. Mas meus irmãos, em todo o momento, o Senhor cuidou de nós. Então nós somos frágeis, mas o Senhor tem cuidado de nós. Verso 28 de Lucas 21 diz: quando começarem a acontecer essas coisas, olha só o que Jesus diz. As coisas estão acontecendo, sim ou não? Então olha aqui o conselho para você. Levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Não precisamos temer. Não precisamos ter medo de nada, porque estes sinais nos mostram que o grande dia está próximo. E Lucas, o verso 29 e o verso 31 diz: Ele lhes contou esta parábola. Observe a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim, também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Irmãos, quando o mundo está em caos, as pessoas estão preocupadas, com medo, nós sabemos que o reino de Deus está próximo, e nós temos paz, porque nós viveremos num mundo onde não haverá mais injustiça, nós viveremos num mundo onde não haverá mais mortes, nós viveremos para sempre com Ele, nos novos céus e na nova terra, juntamente com o nosso Senhor, que vivo está. Glória a Deus! Glória a Deus! Fique de pé no seu lugar. Nós vamos